Boa noite, queridos, na paz do Senhor Jesus. Amém? Bom estarmos na casa do Pai, nesse mover de Deus, como a Thaís falou, né, nessa presença de Deus, onde estiverem dois ou mais reunidos no nome dele, Ele está. Quantos creem que Ele está aqui? Você pode aplaudir o nome do Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Primeira epístola ou primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Eu vou ler novamente esses dois versículos. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos pecados, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Pai, em nome de Jesus Cristo, estou diante da Tua palavra, da Tua igreja, nessa noite memorável para todos nós, que o Senhor, ó Deus, venha falar à Tua igreja de uma maneira especial. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Senhor querido Deus, que o Senhor use a minha vida para falar a cada coração, que eu diminua e o Senhor cresça, que a Tua palavra seja viva e eficaz para todos nós. Senhor, que não haja nenhuma interrupção neste momento da Tua palavra. Quebra, Senhor, ó Pai, toda artimanha de Satanás, toda intenção maligna e todo espírito maligno seja repreendido e expulso do nosso meio. Toda enfermidade, todo mal-estar, ó Deus, eu creio, ó Pai, que já foi retirado do nosso meio no período do louvor. Porque a Tua palavra nos diz, Senhor, que quando nós louvamos, o céu desce até nós e Tu habitas no meio do louvor. Então, aonde Tu estás, o mal tem que sair. Então, em nome de Jesus, que o Senhor tenha total liberdade através da minha vida, da minha voz, para a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Antes de se assentar, dá um abraço gostoso na pessoa ao teu lado. Fala, que bom que você está para ouvir a palavra do Senhor. Já abraçou? Aí sim, pode se assentar. Meus irmãos, nós estamos vivendo um período da igreja, não só no Brasil, mas no mundo, em que está havendo uma deturpação conforme uma mudança, uma transgressão, vamos dizer assim, da palavra do Senhor. Nós estamos vendo pessoas, igrejas, segmentos evangélicos, distorcendo a palavra de Deus, não levando a boa notícia que deve ser levada. As pessoas estão preocupadas com tantas coisas, preocupadas em ganhar tantas coisas, preocupadas com movimentos, e estamos esquecendo a verdadeira essência da palavra de Deus. Uma das coisas que nós temos que ter em mente e lembrarmos isto é que a nossa visão de igreja é nós sermos uma igreja relevante, que vá além, que ela sobressaia, né? Uma igreja relevante que faça diferença na vida das pessoas sem Cristo. Ou seja, dar Cristo às pessoas que não têm Cristo. Essa é a nossa ideia, queridos. E Jesus disse, olha, ide pregai o evangelho a toda criatura. E Ele não falou assim, olha, eu sugiro a vocês. Não, é uma ordem de Jesus. Ide e pregue o evangelho. Mas como é que nós vamos pregar o evangelho nesses dias, sendo que nós, como igreja, estamos ofertando tantas coisas, menos o verdadeiro evangelho? E nesta noite o Senhor tocou o meu coração por ser uma noite da celebração da ceia, em que nós saibamos, já que você não vem nos cultos de estudo, então nessa noite você vai aprender qual é a essência do evangelho de Jesus Cristo, qual é o propósito de Deus quando Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Você não tem que chamar ninguém à igreja, porque aqui tem um louvor gostoso. Porque tem um pastor que prega, uma pastora usada por Deus, porque o lugar é bonito, é agradável, é cheio de gente. Você não tem que chamar ninguém na igreja por causa disto.
Se você chamar por isso, você não está pregando o evangelho. Você pode chamar para qualquer outro lugar, menos para cá. Para cá você tem que chamar por causa de uma coisa muito especial, o evangelho de Jesus Cristo. Amém? E quando nós lemos primeira epístola, ou primeira carta de João, capítulo 2, nós vemos no versículo 2, que João está dizendo, olha, ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas de todo mundo. E eu quero trazer para vocês essa essência desta palavra, propiciação. Há um tempo atrás conversei com o Rafael, é até difícil de entender isso, né? Mas eu quero que Deus ilumine a tua mente para que você pregue o verdadeiro evangelho através da palavra dele. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. O que seria então propiciação? Quantos aqui já tomaram uma multa de carro pelo Detran, tudo mais? Misericórdia, irmãos. Tudo isso aí. Quando você toma uma multa, né? É porque você ou excedeu a velocidade, ou você foi no dia do rodízio, não era para andar no rodízio. Eu já tomei uma por causa do rodízio, já 5 horas e 13 minutos, por causa de 13 minutos, né? Não me deram nenhuma tolerância, e a gente toma isso daí, e o que acontece? O Detran manda uma comunicação para você, não é isto? Um documento, e ele fala assim, olha, você precisa fazer propiciação pelo seu crime. Ou seja, você precisa pagar para satisfazer as exigências da lei. Você tem que cumprir o que a lei está determinando. Você teve que pagar a multa a fim de satisfazer o que a lei pedia, a justiça de trânsito. Em média, vamos colocar o Newton, qual que é e qual foi a maior multa? Oi? Velocidade, quanto que é em dinheiro isso? R$530. Ó, quem tomar multa, pela mão, tanto de mão que levantou, quem tomar multa, queridos, de trânsito, vai ter que dar o dízimo dessa multa aí também. Vou começar a colocar esse negócio aqui. Aí vocês param de tomar multa, né? Então você pega e você vai lá no banco com uma fatura de R$530. Misericórdia, hein? Aí você chega no caixa do banco, pega lá o seu cartãozinho, você saca o dinheiro, paga ali para o caixa do banco, e você ofereceu então propiciação pelo seu crime. Ou seja, você pagou por um delito que você cometeu. Aí você, pagando isso, o Detran computa esse documento, fala assim, olha, vamos colocar o Newton, que foi o mais alto aqui, pelo jeito que recebeu contas, né, desse tipo. Aí o Detran coloca o Newton em liberdade, porque ele pagou, ele fez a propiciação pelo seu delito. Então agora você está livre para dirigir. Se a polícia parasse o Newton, o que acontecia? O senhor tem multas na sua carteira aqui, consta aqui, 2 mãos, mais a mão da tua esposa, mais 2 pés, levantados num culto. Então o que acontece? Você é detido, porque você cometeu um crime. Está dando para entender que é propiciação? A propiciação, então, o que é? Eu pagar para eu ficar livre. Resumindo isto. Essa é a ideia e o conceito de propiciação, queridos. É o pagamento feito para satisfazer o que a lei exige. Agora, lembra quando você estudava? Aí, determinado dia, a sua professora ou ficava grávida ou ficava doente. Então, o que acontece? Vinha a diretora ou aparecia uma mulher diferente ou um homem diferente na porta da tua sala e falava assim, olha, eu sou o professor substituto. Já aconteceu isso com vocês? Já. É o substituto. O que o substituto faz? Substitui aquela pessoa que não está ali. Então, substituir é simplesmente assumir o lugar de outra pessoa. Então, se nós juntarmos propiciação, que é um delito, uma conta que eu tenho que pagar para ficar livre, e eu colocar a propiciação substituta, o que eu quero dizer com isto? Esta é a ideia do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. É quando outra pessoa toma o meu lugar para pagar a minha dívida. Eu faço isso direto com minhas filhas, com minha esposa, com o marido. Comete alguma coisa, compra alguma coisa, tem que pagar o que eu faço. Assumo a dívida delas por ser o chefe da casa e pago. Deu para entender? Substitui elas nessa questão. Mas olha só, tendo isto em mente, nós podemos ter a certeza de que o evangelho, a vida cristã, é diferente de
todas as outras religiões. Por quê? Porque nas outras religiões, se você aprontar alguma coisa errada, você tem que pagar. Quando não, eles matam você. Se você quebrar alguma coisa, alguma lei da fé que eles creem, você vai ter que fazer expiação por isso, ou seja, você tem que pagar, você vai ter que assumir o risco de tudo aquilo ali. Agora, o cristianismo bíblico é diferente, queridos. Quando você quebra as regras, e você chega diante de Deus e fala assim: Deus, eu quebrei a tua lei. Deus fala assim: então peraí. Eu sei que você não tem recursos para pagar o que você cometeu, o delito que você cometeu. Então eu vou colocar agora alguém no teu lugar para pagar isto. As pessoas não entendem que isto, queridos, essa propiciação nos dá direito à vida eterna. Porque a gente pergunta para as pessoas, até minha filha hoje, né, a Giovana, a gente falando alguma coisa, ela falou assim: você vai para o céu? Eu tenho certeza que eu vou para o céu, ela falou. E é isso mesmo, algumas pessoas, a gente pergunta: e aí, você tem certeza que você vai para o céu? As pessoas: olha, eu espero que eu vá. Quem sabe, né? Eu acredito que sim ou não. Queridos, quando você sabe dessa essência do Evangelho, que Jesus Cristo tomou o meu lugar para pagar a minha dívida perante Deus, eu, Marcelo, tenho certeza absoluta de que eu vou para o céu. Mas e se eu pecar agora, daqui a 10 minutos? Eu tenho certeza que eu vou para o céu. E se eu pecar amanhã? Eu tenho certeza que eu vou para o céu. Mas pastor, lá não entra pecado. Mas queridos, existe alguém que fez a propiciação, substituindo o meu lugar, e fez essa propiciação para mim. Jesus Cristo. Amém, queridos? Quando começou isso? Então eu quero que vocês entendam bem essa questão do Evangelho. No Jardim do Éden, Deus então criou o homem, criou a mulher, colocou ali no Jardim do Éden e chamou os dois e falou assim: olha, vocês vão cuidar de tudo, comam isso, comam aquilo, mexam nisso, mas não mexam naquela árvore ali, nem coma do fruto daquela árvore. Pois no dia que vocês comerem do fruto daquela árvore, vocês vão, digam, morrer. Repitam comigo: morrer. Qual era a sentença para comer se comesse daquele fruto? Morte. Quem criou esta lei? Deus. Se transgredirmos a lei de Deus, nós temos uma consequência muito séria, porque o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então Paulo só estava dizendo: olha, tudo que vocês viram no Antigo Testamento e através de Jesus, resume-se nisso: você cometeu um pecado, o teu destino é a morte. Foi isso que Deus disse para Adão e Eva: mexam em tudo. E Deus falou assim: olha, isso daqui é uma contravenção, mexeu nisso, tem consequência. Porque eu vou entender que vocês estão se rebelando contra mim. Eu estou dando uma ordem e vocês não estão obedecendo. Então vocês vão ter um castigo, e o castigo é a morte. Só que, queridos, Adão e Eva foram tentados. Ambos comeram do fruto daquela árvore. Ambos ficaram conscientes do fato de que fizeram algo terrível, errado, diante de Deus. Eles viram então que estavam nus, porque a morte, que seria o relacionamento com Deus, a pureza, eles perderam. Eles sentiram vergonha e se esconderam de Deus. E de repente Deus aparece e eles têm consciência, Adão e Eva têm consciência que aquele momento que Deus aparece é o dia do juízo. É o dia do acerto de contas. Eles sabem que aquilo que Deus disse, que se eles comessem, que a morte viria, iria acontecer. Em Gênesis capítulo 3, versículo 21, nós lemos esse versículo extraordinário, onde Deus aparece e tem uma conversa séria com eles. Eles admitem que comeram, que fizeram aquilo. E Deus então olha para eles e olha para um animal. E Deus pega um animal que estava ali, sacrifica aquele animal no lugar de Adão e Eva. Um animal inocente. O animal comeu do fruto, queridos? Sim ou não? Não.
Deus tira a pele daquele animal, cobre a vergonha, a nudez de Adão e Eva com a pele daquele animal. Agora analisa comigo. Naquele tempo, se eu comesse um pedaço de uma maçã ou coisa parecida, uma pera, eu jogava ali e deixava aquela pera jogada no chão, mordida. Passado 30 dias eu voltava, aquela pera estava do mesmo jeito, intacta. A morte não existia. Agora então, Adão e Eva, eles nunca tinham presenciado a morte de nada. E eles presenciam agora a morte de um animal. Eles ouvem então, eles veem Deus tirando a vida de um animal, sacrificando o animal, eles ouvem o grito daquele animal, eles observam o sangue daquele animal jorrar, cair no chão, na terra, e eles ficam pensando, mas a morte é horrível, é terrível isto. Mas só que naquele momento, queridos, ao invés de Deus lançar a morte sobre Adão e Eva, Deus usa uma terceira pessoa, um animal, e transfere a culpa de Adão e Eva sobre aquele animal. Adão e Eva olham para aquele animal e falam assim, uma terceira parte, uma parte inocente, perdeu a sua vida por causa da minha vergonha, para cobrir a minha vergonha. Essa foi a primeira prefiguração desse conceito chamado propiciação substituta. Uma terceira parte inocente recebe a culpa de um ser humano. Até aqui tudo bem, queridos? Vocês estão aqui? Agora imaginamos, queridos, o povo estava no Egito durante 430 anos, preso ali, cativo no Egito. Chega o tempo em que Deus diz, eu irei libertar o meu povo. Ele envia 10 pragas no Egito, e a última praga, que é essa praga que vai nos trazer também a essência desta mensagem, Deus envia um anjo da morte, porque estava havendo muita desobediência, muita rebeldia, e Deus então manda esse anjo da morte. O mundo estava tão tumultuado que o dia do juízo de Deus chegaria ali. E Deus diz, eu estou enviando um anjo da morte por todo o Egito, por toda a nação. Amanhã de manhã, os primogênitos irão morrer, a não ser que alguns de vocês, pela fé, estejam dispostos a ir aos seus rebanhos, apanhar um cordeiro imaculado, ou seja, puro, limpo, apanha um cordeiro entre eles, sacrifica esse cordeiro, espalha o sangue dele nos batentes das portas de suas casas. Aí esse anjo da morte não vai entrar. Imagina, queridos, eu como pai, olhando para minha filha, para minha filha Thaís, que é a primogênita, a mais velha, a primeira filha. Eu falei assim, não, eu não quero que minha filha morra. Então o que eu faço é o seguinte, eu pego ela, minha filha, vamos então até o arraial dos egípcios, porque os animais estavam lá. Aliás, olha só que coisa impressionante. Mataram um cordeiro, um bezerro, queridos, um animal. Aqueles animais que o povo de Israel teve que matar eram ídolos dos egípcios. Então você imagina pegar um animal e todo o povo do Egito vendo que você está sacrificando um animal daqueles ali, imagina a dificuldade que era. Não é só simplesmente pegar um animal que a gente mata, acabou, não. Você estava enfrentando um Deus dos egípcios. Aí então eu vou lá com minha filha, olhando aquilo ali, e falo assim, olha filha, vamos sacrificar esse animal. Ah, mas por que, papai? Eu olho para ela assim, filha, ou é você ou é o animal. E eu prefiro então tirar a vida do animal, porque eu não quero perder você. Uma parte inocente vai ter que levar a culpa, e aquele animal leva a culpa. Então, eu fico imaginando a minha filha gritando de horror, meu Deus, que coisa terrível, porque eu estou degolando, arrancando o sangue ali. Aí eu pego numa bacia aquele sangue, levo aquele sangue até os umbrais da minha porta, os batentes, passo o sangue ali, e o anjo da morte passa e não atinge a minha casa, não tira a vida da minha filha, do meu primogênito. Por quê? Porque uma parte inocente tomou a culpa, pagou o delito que eu havia cometido. Fez propiciação no lugar da minha vida, da minha família.
Agora, se você fosse um israelita, um tempinho depois, e cometeu um pecado terrível, quantos gostariam de ser um israelita? Ninguém queria ser? Não. Você queria ser judia, Dirã? Não. Trabalha com família judia, não quer ser judeu? Se você fosse um israelita naquela época do Antigo Testamento, olha só o que acontecia. Você teria que matar um animal e oferecer um sacrifício de sangue para expiar os seus pecados. O que é expiar os pecados? Cobrir o teu pecado. Porque a Bíblia nos diz que o meu pecado me faz separar de Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus. Então tinha um dia da expiação, o dia anual da expiação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote pegava 2 bodes, diga 2 bodes. Bode mesmo, queridos. Um bode era oferecido como sacrifício de sangue, com uma propiciação. Ou seja, o bode era sacrificado, o sangue dele era derramado e pagava pelos pecados da nação. O sangue dele. E o outro bode? Era o bode expiatório. Já ouviu falar do bode expiatório? É aquele que leva a culpa de tudo? Quem já viu o pessoal mais antigo sabe disso, né? Quem já ouviu falar de bode expiatório? Ah, esse cara aqui é o nosso bode expiatório. É o cara que leva, hoje em dia é o laranja, né? Mas o termo correto é bode expiatório. Por quê? Todo o povo se reunia em volta do tabernáculo. O sumo sacerdote pegava então esse bode expiatório, colocava a mão sobre o bode expiatório, o tempo todo com a mão nele assim, olha. Um bode inocente, sem dono. O sumo sacerdote, então, em voz alta, faz uma confissão pública de todos os pecados da nação. Mais ou menos assim. Todo ato de violência cometido nos últimos 12 meses, eu transfiro dos ombros do violador para a cabeça desse bode expiatório. Toda palavra dura que foi dita por todo Israel nos últimos 12 meses, eu transfiro para a cabeça desse bode expiatório. Todo negócio mal feito, fraudulento, que lesou alguém, eu transfiro para a cabeça desse bode expiatório. Todo ato de roubo, eu transfiro para essa cabeça do bode expiatório. Toda forma de pecado sexual, transfiro para a cabeça do bode expiatório. Toda forma de traição familiar, transfiro para a cabeça do bode expiatório. Ele vai citando todos os pecados que você possa imaginar. Esse aí que está passando na tua cabeça. E ia lá para a cabeça do bode expiatório. Transferindo para a cabeça do bode expiatório. Quando tudo está feito, ou seja, quando tudo foi transferido, um homem separado para isso, pega o bode expiatório, leva esse bode até um lugar deserto e deixa esse bode expiatório ali no deserto. Esse bode começa a vaguear ali, andando, chega um momento que ele não tem água, ele não tem comida, e lá no deserto, esse bode morre. Levou na cabeça todos os pecados da nação e morreu. Aí o homem volta e diz para todo o povo: nossos pecados sobre a cabeça do bode expiatório foram expiados. Ou seja, a parte inocente tomou a culpa de todos os outros e morreu. Esse é o dia da expiação dos israelitas, queridos. Aí nós andando um pouquinho mais adiante, nós chegamos no Novo Testamento. Nós vemos um personagem muito importante chamado João Batista. João estava pregando a palavra do Senhor, falando sobre a vinda de um Messias. E aparece então Jesus Cristo, com 30 anos de idade, aparece na cena. João está pregando e vê Jesus. E quando ele vê Jesus, João diz, bem alto: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo sabia o que João estava falando, mas não entendeu como é que poderia ser um ser humano no lugar de um animal. Ficaram meio impressionados, como é que pode ser? Por isso que os judeus até hoje não reconhecem Jesus como aquele Salvador que veio levar os nossos pecados. E João já foi anunciando. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, porque Jesus agora é o bode expiatório.
Sobre sua cabeça são colocados todos os pecados do mundo. Quando João disse, eis o Cordeiro de Deus, ele estava dizendo, olha, aqui está aquele que vai levar todos os nossos pecados sobre si. Esse aqui é aquele que o profeta Isaías disse há 750 anos atrás, que como um cordeiro mudo, ele levou sobre si as nossas feridas, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E quando João disse, eis o Cordeiro de Deus, abalou as estruturas dos judeus, daquela cultura judaica. E Jesus veio para isso mesmo, abalar mesmo as coisas. E nós andando um pouquinho mais no ministério de Jesus, nós chegamos na última ceia. Jesus na última ceia se assenta com os seus discípulos, toma um pedaço de pão, toma um cálice e diz, este pão representa o meu corpo, que faz uma alusão ao bode expiatório que não derramou sangue, que foi para o deserto levando todos os nossos pecados. E ele toma o sangue e diz, esse sangue é a nova aliança. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Ou seja, é o sangue que precisaria ser derramado para pagar a nossa dívida diante de Deus. Ele estava dizendo isso aqui, será preciso que o meu sangue seja derramado como propiciação substituta pelos seus pecados. Você queria pagar pelos seus pecados? E olha só, queridos, algumas horas mais tarde, depois dessa cena da última ceia, Jesus é pendurado na cruz. E não é nenhuma coincidência ele dizer lá na cruz a famosa frase, que eu gosto, amo de paixão essa frase, está consumado. Uma palavrinha grega, tetelestai, está consumado. Ele sabia o que estava dizendo, ele estava comunicando essa ideia da propiciação substituta, ou seja, pagando a dívida em nosso lugar. Essa propiciação substituta, essa palavra está consumado, tem a ver com o que aconteceu no Éden, tem a ver com o que aconteceu em todo o Antigo Testamento, tem a ver com o que ele incorporou quando ele se encontrou com João Batista. Jesus estava dizendo, o que eu falei à mesa da comunhão, à mesa da ceia, aquilo que eu estou fazendo agora, diante do meu último suspiro, ao derramar minha última gota de sangue, eu estou dizendo, está consumado. Eu me ofereci como propiciação substituta pelos pecados do mundo. Está consumado. Eu fiz. Essa é a ideia, queridos. Agora nós avançamos um pouquinho mais no tempo. Talvez o amanhã, talvez daqui um mês, um ano, ou algumas horas, minutos, não sei. Há um último acerto de contas que está nos esperando. Há um ponto final para essa história humana que nós estamos vivendo aqui, para nós passarmos a viver uma nova história, onde todos os que já viveram estarão diante de um Deus santo e justo. Esqueçam no dia do juízo de Deus, o Deus de amor. Lembre-se de um Deus santo e justo. Porque as pessoas se apegam muito hoje em dia no Deus de amor. Mas se Deus é amor, não vai julgar ninguém, vai condenar. Não, queridos. Ele vai continuar sendo um Deus de amor, mas no dia do juízo final, ele vai ser santo e justo. Santo e justo. Todos nós estaremos diante de um Deus santo e justo. E Deus então abrirá um enorme livro. Eu fico imaginando aquele livrão gigante, onde naquele livro vai estar o seu nome. Só que Deus não vai estar com uma calculadora na mão para avaliar ali quanto que você fez de coisa boa ou quanta coisa que você fez de errado. Fala assim, peraí, esse daqui menos esse vai dar isso aqui e tal, peraí, percentualmente falando, regra de 3. Bom, olha, é o seguinte, pelas coisas boas que você fez, pode entrar aqui para você celebrar comigo, ficar eternamente comigo. Olha, você
olha, seu percentual foi abaixo da média, então você não vai entrar aqui. Não, não tem nada a ver com isso, queridos. Não tem nada de média diante de Deus. Não tem nada do que você pensa aí, olha, se eu fizer isso eu vou ser salvo ou não. Porque Deus sabe que o que nos leva para o céu, aliás, o que nos impede de ir para o céu é o nosso pecado. Deus sabe como o pecado é grave, desde o início da criação do homem. E nós somos pecadores. Aliás, algumas pessoas sabem pecar melhor que as outras. Tem até PhD, MBA em pecar. E tudo isto que nós fazemos está registrado no livro de Deus. E Deus fará uma pergunta mais ou menos assim, quando Ele se encontrar comigo e com você no dia do juízo. Vamos colocar para mim. E Deus pergunta: quem fará expiação pelo seu pecado? Alguém tem que satisfazer o que eu exijo, porque a minha justiça é justa. Porque em uma sociedade moral, alguém tem que pagar quando uma lei é quebrada. E o pecado é quebra da lei de Deus. E Deus vai perguntar para mim: quem vai pagar isso daí? Eu tenho duas opções. Eu poderia chegar assim, olha, não, Deus, eu posso fazer propiciação pelo meu pecado. Eu quero pagar as contas do que eu tenho. Eu assumo essa culpa que eu fiz. Aí vai ser uma má ideia. É uma má ideia, queridos. Porque quando eu falo assim, eu assumo a culpa, num piscar de olhos, eu já vou estar no lago de fogo que arde eternamente. Vou estar experimentando um isolamento eterno. Um sentimento de arrependimento pelo resto da minha eternidade. Todas as horas, todos os dias, todos os minutos, o resto da minha vida sofrendo, tendo um sentimento de remorso e não poder voltar atrás. A Bíblia nos diz que ali fala sobre ranger de dentes. Ilustrar para vocês o que é ranger de dentes. Quem joga futebol aqui? Quando você está assim, cara a cara com o gol, só você e o gol, o goleiro saiu que ele caiu ali atrás, você está ali no gol. Aí você pega assim, né? Quem que fez quem chutou um gol fora? Não, tudo bem, faz de conta que é vocês mesmo que jogam a bola. Que eu não jogo bola mesmo. Aí você de frente com o gol, aí você pega a bola e chuta. Aí a bola, pum, vai para o outro lado, né? Ou então vai lá para cima, né? Voa, né? E não entra no gol, você, errei. Você dá uma rangida de dente, não é assim? Faz aí. Né? Ou quando você está pegando uma rodovia e você erra o caminho da rodovia. Errei. Só daqui 30 quilômetros para fazer o retorno. Terrível isso, não é? É mais ou menos isso, o ranger de dentes. As pessoas rangendo o dente, pensando, errei a minha vida toda. Eu não me arrependi quando eu devia. Eu não tive Jesus na minha vida e foi me oferecido. Ele poderia ter me livrado disso, mas eu não quis. O resto da eternidade não tem fim. Mas Deus está dizendo para você, queridos, para mim nesta noite, que Ele providenciou alguém para te substituir, para me substituir. Ele está dizendo, olha, eu derramei o sangue do meu filho, do meu único filho, o cordeiro, o meu cordeirinho, por você, a fim de que você não tenha de viver arrependido pelo resto da sua eternidade. Eu dei Jesus Cristo para assumir a sua culpa. Diferente, queridos, dos líderes de outras religiões, somente o nosso Jesus assumiu a culpa dos seus seguidores.
Somente o nosso Jesus. Por que eu sou cristão? Porque somente Ele assumiu a minha culpa. Por que você não é budista? Porque Buda não assumiu a minha culpa. Por que você não segue Maomé? Porque Maomé não assumiu a minha culpa. Por que você não segue Kardec? Porque Kardec não assumiu a minha culpa. Por que você segue Jesus? Porque Ele assumiu a minha culpa. E Deus vai perguntar lá na eternidade, no dia do juízo, queridos: Marcelo, quem vai fazer expiação pelos seus pecados? Eu vou responder, querido: Senhor. Quando eu tinha mais ou menos 10 anos, a minha mãe começou a ir para a igreja. Com 12 eu entendi essa questão de que Jesus morreu pelos meus pecados. E numa igrejinha lá em Osasco, lá no fim de Osasco, na Helena Maria, barraquinho, madeiras de, paredes de madeira, passava o vento, chovia dentro, banquinho ruim de madeira mal feito, o chão de terra batida. Mas naquele dia, Senhor, eu cheguei diante do pastor e falei assim: olha, eu quero Jesus na minha vida, porque eu sei que Ele morreu pelos meus pecados. Senhor, Jesus é o meu bode expiatório, Jesus fez a expiação pelos meus pecados. Queridos, essa é a diferença, queridos. Esse é o verdadeiro evangelho que nós temos que pregar. Porque veio um homem, filho de Deus, o único filho de Deus, tomar a minha e a tua culpa. Você não tem que chamar ninguém para vir à igreja porque a música é legal, porque o som é bom, porque a parede foi pintada, colocaram madeira aqui. Não, queridos, você tem que vir para a igreja para você ter Jesus, para Ele levar os seus pecados sobre Ele e te dar a vida eterna. Essa é a essência do evangelho. Eu posso, queridos, viver doente. Paulo falou assim: olha, eu estou aqui, olha, sofrendo, Timóteo estava ali com enfermidade, problema de estômago, mas ele não seguia Jesus para ser curado do estômago, não. Ele seguia Jesus porque ele era um herói da fé, ele queria ir para o céu, porque Jesus marcou a vida dele, levou os pecados dele, queridos. A minha salvação não está nos meus méritos, a minha salvação está no mérito de outro que assumiu a minha culpa, ele pagou a minha dívida, ele assumiu o meu lugar, queridos. E nesse momento Deus vai olhar para mim naquele dia do juízo, e Ele vai assim: Marcelo, se Jesus, Ele olha para o meu filho, Ele olha para mim, olha para Jesus, olha para mim, e quando Ele olha para mim, Deus olha para mim, Ele não enxerga um pecado, mas quando Ele olha para Jesus, todos os meus pecados estão em Jesus. E Ele fala assim: Marcelo, você está sem pecado, então entra para o gozo do teu Senhor. Entra para as festas, entra para a eternidade comigo, porque o meu filho ficou com o teu pecado. Tremendo isso, né, queridos? Feche seus olhos por um instante. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como é que você vive. Se você vem na igreja por isso ou por aquilo, eu quero dizer que Jesus pode mudar vidas. Eu quero dizer que Jesus também pode te dar riqueza. Eu quero dizer que pode fazer te prosperar, te curar, fazer tantas coisas. Mas isso é consequência. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é isto: que é uma coisa maior nos esperando. Ao céu a nossa espera, a vida eterna nos espera, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, assumiu a minha culpa. E eu falei assim: não, Ele vai levar o meu pecado também. Senhor, nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Senhor, nas tuas mãos eu entrego todo o meu ser. Senhor, eu coloco em tuas mãos e reconheço que o Senhor é o meu Salvador. O Senhor é aquele que expiou, o Senhor é aquele que pagou em meu lugar pelos meus pecados. Eu quero ter ficha limpa diante de Deus. E quando eu fiz isso, queridos, só por isso, sabe o que Ele fez? Existia em mim um espírito de enfermidade, fui curado. Eu tinha alguns complexos com o meu físico, eu fui curado. Eu tinha problemas de assimilar, de ter entendimento, sabedoria, eu fui curado. Eu tinha vergonha de falar em público, eu fui curado. Isso é consequência. O Senhor pode curar, sim, mas você primeiro precisa reconhecer que Ele morreu por você
naquela cruz, ele disse: está consumado. Se coloque de pé, queridos. Agora sim, nós vamos participar da ceia do Senhor, sabendo que o corpo dele, o pão, é o bode que foi para o deserto, que levou todos os meus pecados. Sabendo que o sangue que está aqui, o vinho que está aqui, foi o sangue dele derramado na cruz, no meu lugar. Vamos orar pelos elementos, vamos consagrar agora. Estenda suas mãos para cá. Antes de você orar por esses elementos, você pode pedir perdão dos seus pecados agora. Não foi à toa que ele derramou na cruz. Não foi à toa que Jesus teve que vir como homem, em carne, e derramar o sangue dele. Senhor, em nome de Jesus, eu estou colocando os meus pecados de atos, palavras, pensamentos em Jesus neste momento, porque eu reconheço que Jesus morreu por mim na cruz. Todo pecado, Senhor, que eu cometi pensando, que eu cometi agindo, que eu cometi falando, todo pecado que eu cometi olhando, tocando, andando, todo pecado no meu vestir, eu coloco agora sobre Jesus Cristo, porque eu tenho certeza de que este pão simboliza o corpo dele, aonde foram lançados todos os meus pecados. E eu tenho certeza de que o sangue dele simboliza a propiciação pelos meus pecados. No meu lugar, o Senhor derramou o sangue que deveria ser meu diante de ti. Ó Deus, obrigado por isto. E nós consagramos esse pão, consagramos esse cálice, em nome de Jesus Cristo. Amém. deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te adorar. Tua
digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Sabendo disso, adore ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor neste momento. Você tem essa liberdade. Só tu, Senhor, eu te amo. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te